A Ucrânia está no meio de uma guerra por sua independência, e isso significa que sua economia também está em guerra. Infraestrutura crítica está sendo destruída, milhões de pessoas estão deixando o país e o PIB está caindo drasticamente. No entanto, a nação resiste e ainda luta por um futuro melhor do que a realidade da guerra de hoje e, quiçá, melhor que o período pré-guerra. E muito disso depende dos próprios ucranianos. Analisaremos o estado atual da economia ucraniana e suas perspectivas a longo prazo. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Qual pode ser a saúde financeira de um país que trava uma guerra em seu território contra um país cuja economia, no ano em que a guerra começou, era quase 10 vezes maior que a do país invadido? Esta é uma pergunta retórica. Em momentos em que o destino do Estado está em jogo, a economia fica em segundo plano. No entanto, ela continua sendo a base do funcionamento do Estado. Afinal, se os soldados não recebem seus salários, os aposentados não recebem suas pensões, ou o setor público para de prestar os serviços, a pergunta que surge é: vale a pena tudo isso? Com a maioria da população ainda não diretamente envolvida na guerra, manter uma economia funcionando é uma tarefa vital para um país em conflito. E é uma tarefa extremamente difícil. O PIB da Ucrânia encolheu cerca de 30% no ano passado, de acordo com várias estimativas. O desemprego aumentou na mesma magnitude, enquanto a inflação chegou perto dos 27%. Segundo o Banco Mundial, a parcela da população vivendo abaixo da linha da pobreza saltou de 18% para 60% em um ano. Além disso, há as perdas materiais e de infraestrutura. Estas são estimadas em 140 bilhões de dólares, enquanto o custo de reconstrução é de impressionantes 410 bilhões de dólares. Isso representa o dobro do PIB ucraniano pré-guerra. Mas a maior perda continua sendo a humana. A flor da nação, esmagadoramente homens, sangra na linha de frente. Milhões fugiram do país assim que a guerra começou. O Ministério da Economia ucraniano estima que 6,2 milhões de ucranianos estão fora do país. A Ucrânia perde cerca de 2 bilhões de dólares por mês apenas com esse fato, estima Serhiy Marchenko, ministro da Economia. O colapso demográfico é ainda mais devastador do que a destruição da infraestrutura e da economia. Antes da invasão, a população da Ucrânia era estimada em cerca de 41 milhões. Hoje, excluindo migrantes e pessoas sob ocupação russa, esse número pode ser de 7 a 13 milhões menor. A demógrafa Ella Libanova estima a população atual da Ucrânia entre 28 e 34 milhões, considerando que em 1991 a Ucrânia tinha uma população de 51 milhões, estamos falando do desaparecimento de metade da população em 30 anos. Mas vamos deixar de lado o aspecto demográfico por um momento. Voltaremos a ele mais tarde. Então, como a Ucrânia conseguiu se defender, inclusive no espaço econômico? Se a Ucrânia tivesse lutado nesta guerra isoladamente, já a teria perdido há muito tempo. Mas, assim como a economia ucraniana é 1/10 da russa, a economia da Rússia é uma fração ainda menor, cerca de 1/20 do poder econômico dos países que, de uma forma ou de outra, declararam seu apoio à Ucrânia. É o apoio externo, tanto militar quanto econômico, que mantém Kiev viva. Com base no Ukraine Support Tracker do Instituto Kiel, estima-se o apoio total à Ucrânia em 2022 em quase 169 bilhões de euros. Claro, esses são compromissos, ou seja, promessas. O valor real entregue pode diferir das promessas, mas o fato de estarmos falando de um valor que excede o PIB total atual da Ucrânia diz muito. Já a assistência financeira é avaliada em 84 bilhões de euros. Graças a isso, de acordo com muitos indicadores econômicos, a situação financeira de Kiev é relativamente boa. De acordo com o Banco Nacional da Ucrânia, as reservas cambiais atingiram um teto de quase 39 bilhões de dólares, o maior da história. E isso ajuda a manter a moeda estável. Após uma queda em 2022, esperava-se que o crescimento se estabilizasse em 2023.
As estimativas apontam para um declínio mínimo de menos 1% e até crescimento de mais 3% ao ano. Em comparação, o FMI prevê que a economia da Rússia se contrairá em termos nominais no tamanho de toda a economia da Ucrânia, ou cerca de 160 bilhões de dólares. A ajuda externa permite que Kiev continue lutando e mantenha uma aparência de normalidade. Além disso, dadas as circunstâncias, a avaliação do estado da economia ucraniana é até razoável. A Comissão Europeia reconhece que a economia ucraniana mostrou resiliência notável, apesar de uma contração de quase 30% em 2022. O Fundo Monetário Internacional usa uma frase semelhante para reconhecer a resiliência da economia ucraniana ao elevar sua previsão de crescimento do PIB em 2023. A seguir, trecho do relatório da Bruegel. Nos primeiros meses da guerra, a Ucrânia dependia de seus próprios recursos militares e econômicos. Na frente macroeconômica, isso causou tensões e desafios severos. O crescente déficit fiscal teve que ser financiado pelo Banco Nacional da Ucrânia, causando pressões inflacionárias e criando o risco de uma crise de balanço de pagamentos. Mas, no segundo semestre de 2022, o fluxo da ajuda financeira estrangeira se intensificou, semelhante à assistência militar. Isso permitiu que as reservas internacionais brutas aumentassem, o mercado cambial fosse acalmado, a taxa de câmbio e o orçamento se estabilizassem e algumas restrições cambiais e bancárias fossem relaxadas. Ou seja, a economia da Ucrânia reflete as circunstâncias em que se encontra. No entanto, mostra sinais positivos e esperanças para o futuro. Mas uma variável permanece chave para seu destino: quando e como a guerra terminará. Esta variável foi o ponto de partida para os autores do relatório do Instituto Ucraniano para o Futuro, que apresentaram dois cenários, positivo e negativo, para a economia ucraniana em 2024. Começando pelo negativo. Ele assume que as hostilidades continuarão, mas sua fase ativa terminaria no início de 2024. Ele assumia que um cessar-fogo seria estabelecido e depois quebrado por ataques à infraestrutura críticas ou civis. A suspensão da lei marcial, que de acordo com o cenário em discussão ocorreria em tal situação, levaria a uma emigração em massa de jovens. O mercado de trabalho experimentaria drástica demanda por mão de obra qualificada que não seria atendida. A indústria se concentraria em armas, enquanto outros setores sofreriam com a escassez de financiamento, mão de obra e investimento. A confiança do investidor estrangeiro permaneceria baixa, e se não houvesse mudança territorial, a Ucrânia permaneceria isolada do mar, com um transporte marítimo muito caro e arriscado, devido aos portos atacados. Nesse cenário, os autores também presumiam que a ajuda ocidental desapareceria. A economia mergulharia em uma miséria que, juntamente com o impasse da linha de frente, contribuiria para o descontentamento social e até protestos. Se uma crise econômica global surgisse, a Ucrânia estaria vulnerável. Sabemos que esse cenário não ocorreu. O cenário positivo, por outro lado, envolve a libertação dos territórios ocupados. Naturalmente, isso levaria à recuperação do crescimento nessas áreas e ao desenvolvimento de oportunidades de exportação. O cenário pressupõe que a assistência financeira estrangeira continuaria a ser fornecida, mais de 30 bilhões de dólares por ano. Investimentos em projetos de reconstrução da Ucrânia também contribuiriam para um crescimento. Isso, por sua vez, criaria centenas de milhares de empregos e incentivaria o retorno de milhões de imigrantes. Nesse cenário, o PIB cresceria a uma taxa de até 15% ao ano, fechando rapidamente a lacuna do pós-guerra. Deve-se notar, entretanto, que os autores do relatório consideram a probabilidade desse cenário baixa. Assumindo tudo isso, é essencial dar alguns passos para trás e olhar para a questão de uma perspectiva mais ampla. Uma perda de 30% do PIB é desastrosa, mas em termos nominais são apenas 50 bilhões de dólares. E isso é relativamente pequeno para um país do tamanho da Ucrânia em estado de guerra. Mais sérias são as perdas de infraestrutura, mas mesmo essas podem ser restauradas. O PIB da Ucrânia pré-guerra era estimado em 200 bilhões de dólares.
Agora está mais próximo de 140 a 150 bilhões e permanecerá em um nível semelhante por algum tempo. São números consideráveis, mas bem abaixo do potencial demográfico e geográfico da Ucrânia. Mesmo considerando o resultado pré-guerra de 2021, o melhor da história recente, obtemos um valor de PIB 40% menor que o da Tchequia e similar ao da Hungria. São países com cerca de 1/4 do potencial demográfico pré-guerra da Ucrânia e 1/6 de seu potencial territorial. E isso nos leva ao cerne da questão. O sistema herdado da União Soviética em 91, a continuação da vassalagem a Moscou e, o pior de tudo, a perpetuação de um modelo social crivado de corrupção. Tudo isso levou a anos desperdiçando o potencial demográfico e territorial da Ucrânia. Quão grande é esse desperdício? Uma comparação com a Tchequia e a Hungria ilustra isso. Teoricamente, a Ucrânia poderia ser 4 vezes mais rica se tivesse seguido um modelo diferente nos últimos 30 anos. O povo ucraniano tentou muitas vezes romper com esse arranjo. Lembre da Revolução Laranja ou do Euromaidan. Mas a resistência de Moscou era tão forte que uma guerra em grande escala era necessária. É assim que podemos julgar hoje. Então, visto que estamos falando de economia, a Ucrânia está lutando para se comparar economicamente com países de potencial demográfico e territorial semelhante. A Polônia, embora metade em extensão, é o exemplo mais próximo. O FMI estima o PIB da Polônia em 750 bilhões de dólares. Se compararmos a perda de 50 bilhões de dólares do PIB da Ucrânia com esse valor, e até mesmo adicionarmos a perda de infraestrutura, obteremos até 20% do PIB anual que a Ucrânia, dado seu potencial, está se esforçando para alcançar. A conclusão a ser tirada desse argumento um tanto distorcido é que, em termos econômicos, os ucranianos estão lutando por um futuro muito mais próspero do que teriam se tivessem permanecido sob o guarda-chuva da Rússia. Um futuro mais próspero a tal ponto que, em termos nominais, as perdas atuais podem ser facilmente recuperadas, especialmente devido aos empréstimos preferenciais ou mesmo subsídios para a reconstrução, assim como reparações a serem pagas por Moscou e, acima de tudo, as décadas de funcionamento sob um sistema muito mais eficiente do que aquele herdado dos soviéticos. Mas para este futuro, pelo qual os ucranianos estão lutando, 2 critérios devem ser atendidos para se tornar realidade. Primeiro, e mais óbvio, requer uma vitória indiscutível no fronte, recuperando o território perdido e compensação do agressor. Mas, tão significativa quanto, é uma mudança na sociedade ucraniana para eliminar a corrupção generalizada, o nepotismo e a oligarquia, ou seja, as características próprias da nação com a qual está lutando, e em vez disso, apostar na transparência e na meritocracia. Claro, esta é uma tarefa extremamente difícil e levará décadas. O governo de Zelensky está progredindo lentamente nessa direção, que é um dos critérios para a futura admissão do país na União Europeia. O relatório da Comissão Europeia observa progresso no judiciário e na independência da mídia. No entanto, a lei anti-oligarquia, por exemplo, continua sendo um problema. Embora a criação de leis contra a corrupção seja crucial, a base para a criação desse novo sistema precisa ser uma mudança monumental na própria sociedade. É isso que determinará o resultado da guerra em curso. Mesmo que a Ucrânia vença a guerra no fronte, mas não passe por uma grande transformação interna, milhões de ucranianos que tiveram suas vidas no Ocidente relutarão em retornar a um sistema repleto de corrupção. No entanto, se o país fizer uma transição bem-sucedida ou se mover na direção certa, então, assumindo um resultado positivo no fronte, ele tem a chance de transformar-se econômica e socialmente. O projeto de reconstrução, as reparações e o crédito barato impulsionarão o PIB e criarão centenas de milhares de empregos. E isso, junto com a reforma jurídica, convencerá milhões de imigrantes a retornar e reconstruir sua pátria. Essa é a verdadeira definição de vitória. Ao mesmo tempo, é a tarefa mais difícil. Mas os jovens ucranianos hoje estão lutando por nada menos que seus futuros filhos. Portanto, a guerra é a maior tragédia da história da Ucrânia,
mas também é a sua oportunidade mais significativa para um amanhã melhor.